Oi, tudo bom? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu não posso deixar de agradecer e parabenizar a equipe de organização e coordenação do Pré-ENEM Uni 2020, que vem ao longo de meses selecionando distintos profissionais da área da educação para te levar, pré-vestibulando, uma base, uma preparação digna para você fazer uma das provas mais importantes da vida estudantil, o Enem. A partir de hoje, a gente já tem que traçar uma meta. A gente vai estar junto de hoje até o último dia de prova do Enem. Então, a partir de hoje, até o último dia de prova, nós estamos juntos nesse percurso. Mas não é um percurso solo. Nós somos uma dupla. Você aí da sua casa, fazendo suas anotações, estudando, prestando atenção nas nossas aulas, você faz parte de 50% desse processo. Nós, professores, estaremos te explicando o conteúdo, te explicando as aulas, te mostrando as ideias, te levando informação. Nós somos mais 50%. É sempre bom lembrar que nós estamos juntos e você vai sim fazer uma prova do Enem com base, com confiança, que você pode sim entrar nas universidades públicas e privadas, não só do estado de Rondônia, mas do Brasil como um todo. Well, eu não me apresentei. Eu sou o professor Matheus Melo, sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, aqui no campus de Porto Velho, e eu entrei nessa para te ajudar com os conhecimentos geográficos, de forma geral. Nesse primeiro momento a gente vai observar a geografia física. Mas antes da gente dar início ao nosso conteúdo de hoje, eu quero te falar que eu não estou sozinho, não sou eu o único professor de geografia que você vai ter aqui ao longo deste semestre. São ao todo 3 professores que vão te levar muito conhecimento. Eu sou um deles e além de nós, professores, você também tem 3 monitores para te ajudar a tirar qualquer dúvida, a ter aula de reforço, whatever. Você escolhe o seu momento de brilhar e a sua forma de aprender cada vez mais, ok? Então, a gente já traçou essa meta, já fez essa breve apresentação. Eu espero que você participe comigo dessas aulas, faça suas anotações, estude o conteúdo, revise o conteúdo. As nossas aulas estarão aqui disponíveis para você assistir quanto e onde você quiser. E é importante que você compreenda os nossos conteúdos, porque a gente montou um cronograma, que é um cronograma que nós acreditamos que sejam os principais conteúdos da área de geografia que irão cair no Enem. Como eu falei para ti, a gente vai estudar nesse primeiro momento a geografia física. Apesar da geografia física não ter tantas questões sociais envolvidas, tantos processos sociais envolvidos, a geografia física ela é uma área da geografia que requer atenção nos detalhes. E hoje a gente vai ver que essa atenção nos detalhes a gente pode meio que ter algumas vantagens em cima dele. Valeu? Então vamos modificar aqui, vamos começar a nossa aula de hoje. Já estamos aí, você já está vendo qual é o título de hoje: Terra, Formação e Estrutura Interna do Planeta. Eu quero te falar que aqui na minha cidade, até 2 dias atrás estava fazendo 38 graus. E hoje a gente está sentindo 17 graus de temperatura. Então a minha voz está um pouquinho anasalada, peço que você me desculpe, mas a gente vai conseguir aí te levar o conteúdo da mesma forma possível, valeu? Vamos começar a aula de hoje. Falei demais e é isso aí. Vamos lá, prazer em conhecer, tudo bom? Matheus, qual é o seu nome? Eu sei que na minha turma tem 2 Matheus, hein? Então, somos 3 Matheus. Bom, nosso conteúdo de hoje a gente vai começar desde o início de tudo. A gente vai começar desde quando começou mesmo, de fato, o planeta Terra. Nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra e como está a estrutura, como está estruturada as camadas internas do planeta. Valeu? Antes da gente começar, eu preciso te falar o seguinte. A geologia, que é uma das ciências que estuda a história do planeta Terra, ela dividiu toda essa história de existência do planeta Terra em eras. Ou seja, era pré-cambriana, era proterozoica, a era mesozoica, a era cenozoica, enfim. E essas eras são divididas em períodos. Para nível de entendimento do que a gente quer te levar hoje, para a gente atingir o nosso objetivo, que é entender como está a estrutura interna do planeta, nós só iremos estudar o período arqueano da era pré-cambriana.
Por que, professor, a gente só vai estudar este período específico de toda a história terrestre? Simples. A era pré-cambriana e o período arquiano, nós estamos falando exclusivamente do processo de criação do planeta Terra. Dentro deste período, do período arquiano, a gente não tem vida. É um período que a geologia vai colocar como azoica, um período sem existência de qualquer organismo humano ou qualquer organismo que venha ter vida. É um período que a gente tem extrema e enorme atividade física, química, e é um período de constante mudança. E um período muito, muito quente, senhoras e senhores, mas muito quente. Então a gente vai utilizar somente a era pré-cambriana e o período arquiano. Os outros conteúdos são importantes, mas neste primeiro momento a gente não vai utilizar deles, porque o nosso objetivo é só estudar hoje as estruturas internas do planeta e ver como elas estão configuradas. Valeu? Antes da gente começar o nosso conteúdo, a gente não pode ter a noção ou ter a ideia que o espaço, que o sistema solar sempre teve essa configuração, né? Aí a nossa estrela principal, o Sol, seguindo a expansão do universo junto com seus planetas e seus planetas com suas luas. Não, o universo, né, o universo que eu digo, o sistema solar, ele nunca teve pelo menos há 5 bilhões de anos atrás, ele não tinha essa configuração tão estável que a gente tem hoje em dia, né, que a gente pode observar por meio de telescópios, por meio de imagens de satélite. Não, o sistema solar era uma verdadeira confusão, e essa confusão ela pode ser observada nesta pequena imagem. Observe você, caro estudante, uma estrela recém-formada há 5 bilhões de anos atrás está tentando se estabilizar ao redor de poeiras, cometas, pequenas partículas que estão rodando ao seu redor de maneira constante e muito, muito rápida. Isso é fundamental que nós tenhamos na nossa cabeça, porque é a partir desses detritos que a gente vai ter a formação de todo o sistema solar, de todos os planetas rochosos e todos os planetas gasosos que nós temos aqui no sistema solar, que é onde está a nossa maravilhosa Terra, que tem algumas pessoas morando nela que não são tão legais assim, né? Let's do it! Vamos lá. Então, de acordo com a teoria mais aceita, né, um consenso entre os cientistas, a Terra deu início a 4,6 bilhões de anos atrás. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, 4 bilhões 600 milhões de anos atrás, surge o que a gente tem, o que vai ter no futuro a ideia de ser a Terra. Aqui a gente precisa ter a noção do seguinte: a Terra foi formada graças à atração gravitacional de alguns objetos que vagavam ao redor da estrela. O que são esses objetos? Cometas, que nós vamos chamar de planetezimas, e a poeira espacial. Então observe só, vamos voltar esse slide aqui. O Sol está aqui, olhe, observe você que ao redor da estrela existe muita poeira. Dentro dessa poeira a gente tem uma intensa e uma quantidade exaustiva de meteoro, e essa poeira que contém partículas de minerais, que tem atração gravitacional, ok? Então, professor, como é que surgiu, como é que foi esse rolê, como é que você pode me explicar isso de maneira fácil para que eu consiga colocar na cabeça? É o seguinte, meu irmão. Amigo, tudo bom contigo? Segundo a geologia, que é essa ciência que estuda a Terra, há cerca de 5 bilhões de anos atrás, inúmeros cometas, inúmeros corpos celestes vagavam o espaço e se chocavam de maneira constante por meio da atração gravitacional. Ou seja, vários cometas e vários corpos celestes estavam em agito constante ao redor da estrela recém-formada há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Em 4,6 bilhões de anos atrás, né, datas de minérios encontrados, de exames feitos em minérios pelos geólogos,
Há 4,6 bilhões de anos atrás a gente tem a formação do planeta Terra. E como foi? Por esse choque, né? Aqui a gente tem que pensar o seguinte: quanto maior é o corpo de determinado objeto no espaço, maior tende a ser a sua gravidade. O que é a gravidade? É a capacidade que esse objeto tem de puxar as coisas ao seu redor para si. Ou seja, se o corpo celeste é muito grande, ele tem a força de atração enorme. E quanto menor for o corpo, obviamente é válido também o contrário. Menor o corpo, menor a atração gravitacional. Não conseguiu entender isso? Vou te mostrar uma imagem que você vai conseguir entender melhor. Se liga só, olha este corpo vagando pelo espaço, olha o tamanho dele em relação a outras partículas. Lembra que eu te falei que que esses corpos que estavam circundando o Sol, a nossa estrela recém-formada, eles estavam se chocando constantemente? Observa aí nessa imagem. Esse corpo celeste que é o maior, ele tem uma força gravitacional muito grande. E esses corpos celestes que circundavam também e eram menores, eles se juntavam a esse corpo maior. Aqui a gente precisa entender que quanto maior eram os choques, maior era a dissipação da energia cinética. Ou seja, a energia cinética, esses impulsos, esses choques faziam com que essas rochas, com que esses meteoros vagassem mais rapidamente ao redor do Sol, transformando toda a superfície dessas localidades em calor constante. O tempo foi passando, a atração gravitacional desses corpos foi aumentando cada vez mais e esses corpos estavam cada vez mais quentes. O resultado disso é que a Terra começava a criar forma. A Terra começava a ter uma forma mais redonda, mais arredondada. Não uma bola totalmente perfeita, mas ela tinha os polos, ou ela tinha uma forma redonda muito mais pronunciada. Quanto à sua superfície, observe você nessa imagem, a sua superfície era totalmente um oceano de lava. O calor era, irmãos, o calor era tão grande que estudos estimam que cerca de 10 mil graus Celsius faziam na superfície terrestre a essa época, ou seja, 4,6 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava começando a se formar. Este processo foi mudando, essa bola foi aumentando, o calor foi aumentando, mas o tempo passa, a força gravitacional ainda está agindo, mas os objetos que estavam ali ao redor, eles começaram a diminuir. Ou seja, não temos mais tanto choque entre os objetos, a gente não tem mais muita atração gravitacional, a gente só está ali rodando, circundando a nossa nova estrela. E aí, meu irmão, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de anos depois do início da sua formação, a gente já tinha essa configuração que a gente vai ler agora. Ou seja, os materiais químicos que estavam na superfície terrestre, né, na superfície dessa bola, que ainda era quente, eles começaram a submergir para o centro da Terra. Mas quais eram os materiais químicos? Somente os materiais químicos que tinham a maior densidade. Dentro deles, o níquel e o ferro que se submergiram diretamente para o interior dessa bola de fogo. Ou seja, vamos voltar aqui esse slide. Aqui na superfície terrestre, nessa parte superficial desta bola, permaneceram somente os materiais químicos que eram menos densos, ou seja, que eram menos pesados. Para o centro desta bola gigantesca foram os materiais químicos que tinham maior peso, ou seja, mais denso, como níquel e ferro. Na superfície ficaram, por exemplo, o silício e o alumínio. Então, há 3,8 bilhões de anos atrás, os materiais químicos começaram a se movimentar dentro da estrutura que a gente vai entender hoje como Terra. Um segundo aspecto que nós temos ainda dentro deste processo é que a formação mais específica das estruturas internas do planeta, crosta, manto e núcleo. Aqui a gente precisa analisar esse outro ponto também, que é o resfriamento da superfície do planeta. Ou seja, o calor ali já estava começando a diminuir graças ao frio que fazia, o frio espacial começou a resfriar as bordas da Terra.
né? Ou começou a resfriar esta bola de fogo que estava ali circundando o céu, o Sol. Ou seja, a gente tem um resfriamento que é gradativo, a gente tem um resfriamento que ele é por zona, ou seja, a gente vem o resfriamento de fora para dentro, ou seja, primeiro a superfície terrestre, para depois tentar resfriar o interior do planeta. Então, aqui a gente já começa a ter essa estrutura do planeta, essa estrutura interna do planeta muito mais pronunciada, sabe? Uma crosta mais dura, uma parte que é mais pastosa, uma parte que é mais quente e ela tem composições químicas diferentes em distintos estados na matéria. Valeu? E essa outra é uma atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva que aqui você vai entender é o seguinte, que aqui nessa época a gente tinha uma atmosfera, mas não era uma atmosfera que a gente tem como configuração hoje em dia, né? Que tem os gases necessários para a nossa existência. Não, amigos, não. Essa atmosfera primitiva, a gente tinha uma pequena parcela de vapor d'água e a gente tinha a presença constante de dióxido de carbono e nitrogênio. Ou seja, era uma atmosfera que não era capaz de receber a vida ainda aqui no planeta Terra. Valeu? Então, este momento, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, a gente já está num processo assim, né, de construção da nossa construção interna. A gente já tem até uma atmosfera, né, mesmo que ela seja primitiva, que depois, ao longo dos anos, ela vai se modificar graças aos seres vivos que vão surgir aqui na Terra, enfim. Então aí você pode perguntar, aqui então já tá tudo de boa, né? Tá ok, né? Já tá esfriando, tá? Só falta água, né? Mas tá ok. Aí vou ter que te responder. Se tá ok, né? 3,8 bilhões de anos atrás, amados, não. Há 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra começou a ter intensa atividade externa dentro desta bola. O que acontece, professor, há 3,8 bilhões de anos atrás? Durante 20 anos, senhoras e senhores, a Terra recebeu chuvas de meteoro. Entretanto, essa chuva de meteoro para o planeta Terra ela é essencial, porque dentro desses cometas que começam a invadir o sistema, né, nosso sistema, nossa configuração de Terra, eles vão trazer consigo gotículas de água e sódio. É tão grande esse processo de chuva que a Terra recebeu durante 20 anos que é suficientemente grande para a gente ter a formatação dos nossos oceanos. Ou seja, a gente tem a partir daqui, a partir dessa chuva de meteoro intensa que a Terra recebeu, a construção dos nossos oceanos, né, por conta das gotículas de água que faziam parte do interior destes cometas. Então essa é uma chuva de bom grado para a gente. E aí, a partir daqui, a gente já tem, né, já viu que a gente já tinha atmosfera até 3,8 bilhões de anos atrás, mas a gente ainda não tinha o processo de vida por conta, né, dessa atmosfera e tal. Então, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, a gente já tem os primeiros seres unicelulares, né, que são organismos similares à alga. Olha, eu coloquei organismos muito similares à água, mas é alga. São organismos muito parecidos com as algas, não água, que começam a estruturar de forma mais geral a nossa atmosfera terrestre, ou seja, colocando todas as condições possíveis para que para que a Terra pudesse futuramente receber a vida. Eu falei para vocês que a gente só ia estudar o período arqueano. A partir daqui, a partir de 3,5 bilhões para frente, né, 3,5 bilhões para cá, a gente já tem um período proterozoico, que é o período da era pré-cambriana, que é o período que já tem a presença de vida. Para o nosso tema de hoje, a era proterozoica ela não é importante, né? Só é importante o período arqueano, porque o período arqueano é justamente isso que a gente falou aqui, né? A formação do planeta Terra, como que ele está constituído, como que ele está estruturado e como que ele foi estruturado ao longo do tempo. Então, bora resumir aqui rapidão. Cerca de 5 bilhões de anos atrás, a gente tem o surgimento da nossa estrela-mãe, estrela-Sol.
A partir dessa construção, a gente tem a poeira e a presença de cometas ao seu redor. Esses cometas se chocavam entre si e esse choque provocava, a atração gravitacional provocava que esses corpos fossem maior. Aqui eu preciso te lembrar só um detalhe que eu não falei aqui no início. A partir de 4,5 para cá, né, 4,6, 4,7 bilhões de anos para cá, a gente tem toda a formação do universo que eu digo do sistema solar. Então é a partir deste momento que todos os planetas do nosso sistema eles são formados, né? Todos os principais e todos os planetas secundários, né? Então, é a partir desse momento que a gente tem essa formatação do planeta Terra. Então, esse choque gravitacional provocou com que essa bola dissipasse energia cinética, transformasse em calor, ela foi superaquecida, depois ela houve resfriamento, depois ela ganha uma chuva de meteoro intensa, mas essa chuva de meteoro ela é importante para a construção dos nossos oceanos, porque esses oceanos vão nos trazer o equilíbrio da atmosfera e essa atmosfera vai permitir que a gente tenha vida no planeta. Meu Deus, eu estou maravilhado. Então, até aqui, a gente aprendeu o período pré-cambriano, ou período arqueano da era pré-cambriana, que é fundamental para o nosso entendimento hoje em dia. Então, professor, como é que ficou a estrutura interna do planeta? Eu já te dei até um spoiler ali atrás, né? Que eu falei que a gente tem uma estrutura de crosta, manto e núcleo. Antes da gente começar a explicar esse conteúdo, eu preciso te dizer que sim, é essa a configuração, mas existem umas certas subdivisões e a partir daqui é interessante você prestar atenção nesses detalhes que eu vou trazer para ti aqui ao longo da aula. Então bora conhecer o planeta Terra. Veja só, vou até colocar aqui um laserzinho para te mostrar de maneira melhor, né? Tá vendo essa bola gigantesca aí no meio? Essa bola aqui é o que a gente vai conhecer como núcleo interno do planeta. Essa parte aqui, que tem uma certa malemolência aqui, é a parte do núcleo externo. Essa parte aqui, que é uma parte mais pastosa, é o manto da Terra. E essa crostinha, essa parte fininha do planeta, é a nossa crosta terrestre. Antes de a gente começar a explanar este conteúdo, eu preciso que você faça aí no seu caderno este esquema, que é um esquema muito importante, que é um esquema que a gente utiliza para que você consiga entender de fato como está e como é as composições químicas e a estrutura interna do planeta. Enquanto você faz esse micro desenho belíssimo aí no seu caderno, eu vou tomar água porque minha garganta já está, né? Enfim. Fez o desenho? Fez o desenho? A gente pode continuar então. Vamos lá. Eu falei para você que a Terra está dividida em núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. O manto é a maior parte, é o que ocupa a maior parcela do corpo interno do planeta. Ele ocupa cerca de 60% da nossa estrutura interna do planeta. Ok, então vamos lá. Sabe-se hoje que a crosta é uma parte mais sólida. Sabe-se também que o manto tem uma capacidade mais pastosa. Sabe-se que o núcleo externo é líquido e sabe-se que o núcleo interno é sólido. Da crosta terrestre até o meio do centro, né? Então a gente assim da pontinha da crosta terrestre até o meio do núcleo interno, a gente tem um raio de cerca de 6.370 quilômetros, ou seja, de um raio da crosta terrestre até o meio do nosso núcleo, a gente tem um raio de cerca de 6.370. Há quem diga que é 6.375. Então, é uma variável, né? Por isso que eu coloco, é cerca de 6.370, mas existem para mais ou para menos. É tipo estatística. Tem a margem de erro para mais ou para menos. É importante saber que, menino Matheus, como é que você consegue saber que uma parte é sólida, que uma parte é pastosa, que uma parte é líquida, que uma parte é pastosa de novo? Como assim, professor? Eu preciso te dizer uma coisa.
que durante a Guerra Fria existiu a corrida espacial, né, que era para saber quem era que ia primeiro para o espaço, encabeçado exclusivamente pela União Soviética, hoje conhecida como Rússia, e os Estados Unidos da América. Eles estavam fazendo uma corrida muito louca para saber quem iria primeiro pisar na Lua. Mas uma outra corrida que foi essencial para os estudos científicos e tecnológicos da Terra foi a corrida ao centro da Terra. Durante esse período, senhoras e senhores, os Estados Unidos começou a perfurar a crosta do planeta Terra, junto também dos russos, né, a União Soviética ali na Península de Kola. Os Estados Unidos conseguem perfurar cerca de 10 quilômetros de profundidade. A Rússia vai além. A Rússia consegue perfurar cerca de 13 quilômetros de profundidade. Só que os russos perceberam uma coisa: quanto mais eles se direcionavam ao núcleo da Terra, quanto maior era a profundidade deste buraco, que tinha cerca de 1,5 m, 2 metros, em determinadas regiões, maior era a temperatura sentida naquela localidade. Estima-se que os russos tenham sentido temperatura de 170 graus Celsius, ou seja, era quente demais. Às vezes eu acho que Porto Velho faz 170 graus Celsius, mas tudo bem, né? Ok, é só uma sugestão, let's do it. Então, chegou a 13 quilômetros de profundidade, os russos pensaram, né? Sei porque eu estava lá, né, numa vida passada. Eles pensaram o seguinte: velho, é muito quente, a gente não consegue mais perfurar aqui, ou a gente morre cozido ou a gente morre assado. É uma escolha, né? Então, a tecnologia era um principal foco nessa época, e os pesquisadores começaram a desenvolver mecanismos para enfiar para colocar nessa superfície que tinha ali sido perfurada, que tinha cerca de 13 quilômetros de profundidade. O que acontece aqui? Eles desenvolveram um mecanismo que colocava ondas magnéticas ao centro da Terra. Então eles colocaram essa tecnologia dentro deste buraco e começaram a soltar energia eletromagnética. Ok, menino professor, o que eles perceberam? Agora eu preciso que você preste atenção nesse esquema. Eu vou até sumir, olha só. Sumir. Este esquema é fundamental para a gente entender como foi a descoberta dos estados da matéria. Olha só. Primeiro, jogaram as ondas eletromagnéticas. E eles observaram que em uma determinada profundidade, a crosta aqui, cavaram 13 quilômetros, jogaram aqui as ondas eletromagnéticas. Eles perceberam que a uma certa profundidade a onda sofria uma refração. Menino Matheus, o que é refração? Refração é quando o percurso da onda se modifica porque o estado da matéria se modificou. Como assim, Matheus? Assim, a onda está seguindo uma linha reta, de repente mudou o estado da matéria, a onda segue outro percurso. Foi isso que aconteceu. Quando eles jogaram a onda a uma determinada profundidade, perceberam que a onda sofreu um processo de refração, ou seja, uma dispersão. Então eles puderam analisar que essa profundidade nós estaríamos entrando em uma outra camada da Terra, que era uma camada que tinha uma densidade e o estado da matéria era completamente diferente. Então foi chamado de descontinuidade de Morovitsky. Aqui é importante a gente saber que descontinuidade é quando o estado da matéria na geosfera se altera, ou seja, como eu disse para vocês, a crosta é sólida. O manto ele tem um outro estado da matéria, um estado mais pastoso. E aí, os anos se passaram, jogaram mais ondas. E aí eles perceberam que uma outra profundidade, a onda também sofreu um processo de refração. Então eles propuseram que a uma outra profundidade existia um outro estado da matéria, né? E essa que vai ser a divisão entre o manto e o núcleo externo. Ou seja, o manto tem uma capacidade mais pastosa. O núcleo externo ele é líquido. Então aqui a onda sofreu um outro processo de refração.
a esse outro processo de refração, é a descontinuidade de Gutenberg. Aqui eu escrevi errado, tá? Mas é Gutenberg. Gutenberg. E aí jogaram mais ondas. Eles observaram mais ondas, queriam saber mais se existia mais diversidades ao longo da superfície interna do planeta. Então eles descobriram que sim, que uma outra profundidade do planeta, a onda também sofria um outro processo de refração. E esse processo, essa divisão, seria a divisão entre o núcleo externo do planeta e o núcleo interno do planeta. O núcleo externo do planeta é um núcleo líquido e o núcleo externo é um núcleo sólido. Essa divisão se chama de descontinuidade de Lehman. É importante aqui a gente saber o seguinte, que as descontinuidades elas vão ser colocadas como a alteração do estado da matéria, né? Ou seja, como a transição de uma camada para outra. Entre a crosta e o manto, a gente tem a descontinuidade de Morovicic. Entre o manto e o núcleo externo, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, a gente tem a descontinuidade de Lehman, né? E a descontinuidade justamente disso, porque o estado da matéria ele não é contínuo. Observa-se que existam outras divisões e outras estruturas materiais, né? Outros estados da matéria dentro da parte interna do planeta. Ok? Agora a gente vai estudar de forma mais específica cada uma dessas camadas da Terra. O primeiro a gente vai começar com a camada crosta. Eu voltei aqui, gente. Tudo tá entendendo? Você tá conseguindo compreender nosso conteúdo? Não, a aula de hoje tá top, irmão. Tá top, esse conteúdo é muito bom. Agora adoro falar sobre o espaço, adoro falar sobre a Terra. Enfim, conteúdo muito bom. Crosta terrestre. Hoje, no Fantástico, tá louca? Crosta terrestre, ela tem uma espessura de 50 a 70 quilômetros de profundidade na parte continental e de 3 a 5 quilômetros de profundidade na parte oceânica. Aqui eu coloquei 0, peço que desculpem, mas desconsidere esse 0 e coloque 3. De 3 a 5 quilômetros de profundidade na parte oceânica, ou seja, entre 50 e 70 quilômetros de profundidade de espessura na parte continental e entre 3 e 5 quilômetros de profundidade ou espessura na parte oceânica. A crosta é uma camada sólida, mas é uma camada sólida que tem as suas descontinuidades, que nós vamos chamar de placas tectônicas, e placas tectônicas é assunto de outra aula. A gente precisa primeiro ver este conteúdo para a gente conseguir entender as placas tectônicas. Aqui, a crosta ela é fragmentada. Ou seja, ela é um quebra-cabeça que se movimenta graças às atividades internas. Essas atividades estão localizadas no manto, que são as correntes de convecção, que a gente vai já identificar o que elas são. Vamos para as características da crosta terrestre, vamos lá? A crosta é feita de rochas fragmentadas, que são as placas tectônicas. O mineral presente os minerais mais predominantes nessa pequena camada da Terra, que é a camada mais fina do planeta Terra, é o silício e o alumínio. Então, anote aí, aluno. Crosta igual silício e alumínio barra Sial. Silício e alumínio. Sial. Sial. S-I-A-L. Sial. É como algumas provas elas podem cobrar isso de ti, tá? Inclusive o próprio Enem pode colocar a crosta cial, ela está a quanto de profundidade? Uma pergunta bem besta, né? A crosta cial está a uma certa profundidade que é D. Ou seja, ela está falando que a crosta terrestre... Não, eu falei errado, né? A camada cial está a tanto de profundidade. Enfim, é esse rolê. Vocês entenderam? Não soube explicar, mas vocês entenderam. Eu espero que sim, senão a gente conversa depois. Então, os minerais predominantes nessa camada da Terra são o silício e o alumínio, que é uma camada conhecida como Sial, e as temperaturas variam acima de 100 graus Celsius. Então, se os russos que cavaram 13 quilômetros de profundidade conseguiram encontrar mais de 150 graus Celsius, você imagine mais fundo que isso, né? E aqui é importante a gente
cravar uma outra ideia, que quanto mais você se direcionar ao núcleo da Terra, maior é a temperatura que a gente vai observar ao longo dessa viagem. Então a gente vai sentir muita temperatura. Aqui na superfície terrestre a gente tem temperaturas médias de 23, de 15 graus Celsius. Assim, elas se variam graças às atividades atmosféricas. Aqui no centro do planeta, senhoras e senhores, a gente tem temperaturas acima de 5.000 graus Celsius. Então, dou um tempinho aí para você ver essas informações, são informações muito necessárias. É sempre bom lembrar que a crosta ela é uma camada formada principalmente por silício e alumínio, porque essa configuração de minerais predominantes que eles vão te cobrar na prova, tá? Espessura não é tão assim. Você tem que saber que é uma camada fragmentada, que ela que ela é dividida em duas seções, que é a seção continental e a seção oceânica, e ela também tem uma subdivisão entre crosta superior e crosta inferior. Essa subdivisão ela não te interessa pro Enem, então a gente está focando no que vai te ajudar pro Enem de fato. E é uma camada, a menor camada da Terra é a camada onde a gente está situado, né? A gente enquanto humano, a gente enquanto maravilhosos, perfeitos, enfim, belíssimos. Vamos pro próximo. Manto. Eu já te falei que o manto, ele ocupa 60% de parte do interior da Terra. Ele está a uma profundidade de 70 quilômetros de profundidade até 3.000 quilômetros de profundidade. O manto ele tem os principais minerais sendo o silício e o magnésio. Então escreve aí, manto igual a silício e magnésio. A gente está aqui, tô aqui gravando e o vigia do meu bairro aqui, ó, passando belíssimo aqui, vigiando a porta, atrapalhando meu vídeo. Desconsidere esse vigia, meu irmão. Vamos focar aqui no manto da Terra, que é mais importante. A camada manto é a maior camada no interior do planeta Terra. E o manto ele é formado principalmente por matéria de silício e magnésio. Então anote aí, manto igual silício, silício e magnésio barra cima, S-I-M-A. Camada, cima, camada, manto. Né? Então, sempre essas abreviações elas têm em todas as camadas da Terra e elas são essas questões mais de minerais, tá? Vamos falar sobre aqui que o manto ele tem duas divisões, essa divisão aqui sendo a mais fria e essa divisão aqui sendo a mais quente. Essa divisão aqui dentro acontece uma coisa muito engraçada. Você tem que saber o seguinte, que quando o corpo se resfria, ele ganha densidade e quando o corpo se aquece, ele perde densidade. Se aqui é mais frio e se aqui a gente tem um estado de rochas em estado líquido e aqui a gente tem um processo de aquecimento, se ela perde densidade, se ela está quente, ela vai acender, aqui ela vai solidificar, ela vai cair, ela vai aquecer, ela vai subir. Esse processo é chamado de corrente de convecção mantélica. É uma atividade interna do planeta que é capaz de movimentar todas as placas terrestres. Esse é o conteúdo que a gente vai aprender na próxima aula, mas é importante que você já tenha aqui a noção que essa parte mais superficial, que a gente vai falar que é o manto superior, ela é conhecida como astenosfera. Essa parte aqui, que é a parte da crosta, nós vamos conhecer como litosfera, né? Qual é a diferença da astenosfera para o manto, professor? É basicamente a temperatura que ela está. Né? A astenosfera a gente tem temperaturas menos quentes que no interior do manto. A gente vai explicar isso na próxima aula, o conteúdo da próxima aula, que a gente vai entender sobre o processo de convecção mantélica, né, que vai gerar os supercontinentes e que vai gerar várias coisas maravilhosas. Então, entenderam? Manto, camada acima, silício e magnésio. E aí a gente tem agora a última camada, a camada mais profunda do planeta Terra, e lá vem o meu amigo Vigia. Oh, Jesus Christ. A camada núcleo, ela está entre 3.000 quilômetros e 6.370 e cerca de 6.370 quilômetros de profundidade. E o núcleo ele vai se dividir em dois momentos, o núcleo interno
que é sólido, né, o núcleo interno, e o núcleo externo, que é líquido. Vamos lá para o núcleo. O núcleo se divide em externo e interno, externo e interno. O externo é líquido, o interno é sólido e as temperaturas variam até 6.000 graus Celsius. E os principais minerais são níquel e ferro. Aqui o núcleo a gente tem que falar o seguinte: núcleo igual níquel e ferro, camada NiF. Vamos repetir: núcleo, níquel e ferro, camada NiF. Lembra que lá no começo da aula eu te falei o seguinte, que ao longo de 3,8 até 3,8 bilhões de anos atrás, os materiais começaram a ir para o interior do planeta? Olha aqui onde eles estão. Em dois estados da matéria, no estado líquido e no estado sólido. Valeu? Então ele tem essa profundidade. Aqui então vamos só para revisão. Litosfera, crosta, astenosfera, manto superior, manto em estado pastoso. Aqui também é pastoso, mas é um pastoso menos, né? Aqui a gente tem o núcleo externo, que está em estado líquido, e aqui a gente tem o núcleo interno, né? Então aqui litosfera, crosta, astenosfera, essa transição entre o núcleo o manto mais frio e o manto mais quente. A gente tem aqui o núcleo externo do planeta e o núcleo interno. Aqui é interessante a gente falar só um dado. Eu tô acelerando porque minha aula está acabando. Aqui, esse núcleo externo, como ele é líquido, e esse núcleo interno, que ele é sólido, esse atrito, essa volta que esse líquido percorre ao redor desta bola sólida, vai gerar uma coisa que é muito importante para a gente, que se chama magnetismo terrestre. É daqui que surge o magnetismo terrestre, através de um processo chamado dínamo autossustentável. Valeu? Só para finalizar nossa aula, vamos de questão. Sobre o núcleo da Terra, é possível afirmar: está dividido em interno sólido e externo líquido. Ok. É composto pela estrutura cima? Não. O núcleo da Terra é constituído pela estrutura NiF, níquel e ferro. It's wrong. Apresenta temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius? Ok, varia até 6.000 graus. Questão 4. É responsável direto pelo tectonismo terrestre? Não, eu te falei que o tectonismo terrestre ele está na parte manto. Então, questões certas 1 e 3. D. Let's do it. Será que a gente tem tempo para essa, senhoras e senhores? Acho que a gente não tem tempo para essa, mas eu vou deixar aí, você pode tirar um screenshot. E volta para mim agora. Velho, muito obrigado pela nossa primeira aula. Gostei bastante. É um conteúdo muito interessante para a gente aprender ao longo da nossa vivência, que a gente começou desde o início, desde quando a Terra nem existia ainda, cerca de 5 bilhões de anos atrás, e a gente veio para uma estrutura de Terra composta, configurada, com seus minerais em todos os determinados espaços que eles têm que estar. Eu quero a questão que eu deixei aí nessa aberta para você fazer em casa, você tirou esse screenshot, com certeza, a gente resolve ela na próxima aula antes de a gente começar o novo conteúdo. O novo conteúdo que a gente vai iniciar é tectonismo, as placas tectônicas e as derivas continentais, ou seja, a gente vai identificar como é que foi o processo de surgimento dos superplanetas, dos supercontinentes que este planeta já vivenciou. Eu quero te falar mais uma vez que desde hoje até o último dia de prova do Enem, até depois também a gente está junto aí, estudando junto, produzindo junto, entendendo os conteúdos e desentendendo os conteúdos também, nem todo mundo sabe de tudo. Mas é importante que você fique com a gente, porque o nosso objetivo é de fato te preparar para essa prova, que é uma das provas mais importantes que a gente tem na nossa vida estudantil, porque ela nos leva para as universidades públicas e particulares do Brasil, por meio dos programas. Então a gente está aqui para tirar sua dúvida, para te preparar, para te ajudar em qualquer conteúdo possível. Este é o nosso objetivo. Mais uma vez, obrigado por me receber nessas primeiras aulas. A gente tem mais 3 aulas por aí pela frente, né, deste primeiro bloco de geografia, que é geografia física. E a gente se vê, velho, na próxima aula. Valeu? Não falta aula, boa aula pra você, muito obrigado pela sua companhia, até mais. Se inscreve no canal, meninas! Tchau!